Graça e paz. É um prazer, né? Mais uma vez estar aqui. A gente nunca deixa de ficar nervosa, né? Mas o Espírito Santo, ele nos conduz. Aproveitando a oportunidade, a palavra que eu vou ministrar não é sobre missões, pastor. Não é. Mas eu não vou deixar de falar sobre o nosso momento missionário. Lembrando, né? A gente vai estar sempre trazendo esse lembrete que os missionários, eles precisam muito das nossas orações, das nossas intercessões. Nós sabemos que quando uma pessoa se dispõe a ir para o campo missionário, né, ela deixa muita coisa para trás. E Jesus disse assim, que é aquele que não deixar pai, mãe, filho, né? E por conta da obra, por causa da obra, mas não é para você largar sua família, não, gente. É você colocar o seu coração à disposição do Senhor, né? Nós não seríamos dignos dele. E fazer missões não é você ir para um campo, para um outro continente, para um outro país, para um outro estado. Em todo tempo nós somos chamados por Jesus para ir e fazermos discípulos. Ir e pregar o Evangelho. No seu vizinho, na sua rua, na escola, no seu trabalho, aonde você estiver, você vai estar fazendo missões. Porque é o ID de Jesus. É o que ele nos convocou a fazer, né? E mais do que nunca, nesse período que estamos vivendo, Paulo diz que são tempos trabalhosos, de muita dificuldade, mas é nesse tempo do qual estamos vivendo que mais precisamos falar de Jesus, porque nesse tempo tem muita gente que está, sabe, desorientado, sem saber o que fazer de suas vidas. Mas Jesus, ele é o autor da vida. E ele conta conosco para irmos e alcançarmos o nosso vizinho, o nosso amigo da escola, o nosso amigo do trabalho, a nossa parentela. Esses dias eu estava lembrando que Abraão, ele era o intercessor de Ló. E quando ele soube que o Senhor ia destruir Sodoma e Gomorra, ele começou por 50. Abraão terminou por 10. Mas o Senhor sabia que não tinha 10. E o Senhor cumpriu a vontade de Abraão, porque Abraão era o intercessor. E o Senhor foi lá e arrancou Ló de Sodoma. Arrancou, tirou, pegou pela mão. E é assim que nós devemos fazer com os nossos também. Eu não quero mais importunar. Eu costumo dizer que nós temos que ser como aquela viúva que fica na porta do juiz todos os dias, batendo, até que um dia, né, ela foi atendida. Então, nós precisamos estar importunando o Espírito Santo a respeito dos nossos familiares, a respeito, né, das pessoas que estão à nossa volta. E eu gostaria de pedir oração pela liderança do CTK. Nós temos o pastor João, pastor Joãozinho, né? O pastor Paulo conhece, alguns irmãos aqui também o conhecem. E ele é um missionário, ele hoje é o presidente do CTK, né, da Cairóis, e ele foi diagnosticado com leucemia, devido, assim, aos países que ele foi fazer missões, que ele viajou. Ele fez missões na África, ele fez missões no México, e ele teve muitos surtos de malária, e isso foi enfraquecendo a imunidade dele, o organismo dele, né? E hoje ele se encontra, né, com essa dificuldade. É só um estado. Quero crer que o Senhor tem coisas grandes ainda para o pastor Joãozinho. E tantos outros missionários que servem ao Senhor.
Esse ano nós já estávamos lá, eu e a Rosânia, e nós pudemos participar de um momento muito doloroso na vida de um missionário, que foi a perda de uma missionária. Eu não lembrava o nome dela, só lembro o sobrenome, a Rocha. E essa mulher, ela ficou 20 anos no Senegal. E ela casou lá, o esposo dela é um senegalês, tem um filho, tinha, né, um filho, e ela começou, depois de 20 anos, ela começou a apresentar um problema de coração, voltou ao Brasil, e aqui o Senhor a recolheu. E ficou um lugar vago, lá naquele lugar, naquele país, que precisa ser preenchido. Quem sabe nessa noite, né, nós temos alguém que possa dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E nós também tivemos uma perda muito grande. A Rocha, ela fazia parte do quadro da Cairós, de missionários enviado pela Cairós. Mas o Francisco, o missionário Francisco, o pastor Francisco, ele não fazia parte dessa agência, mas fazia parte da Noiva de Cristo. E era um missionário. E no campo missionário, não tem rótulo denominacional, não tem bandeira, não tem placa denominacional. Somos todos um só corpo, pertencemos a uma só igreja. E o pastor já nos ensinou várias vezes que só existe uma igreja na terra, que é a Noiva de Cristo. E esse pastor missionário, ele, uns meses antes, ele ajudou a uma missionária nossa, a Nancy. A Nancy ela é uma missionária, ela está para ir para o México, agora em 2024. E o Senhor resgatou essa moça, essa mulher, de uma maneira muito tremenda. Ela é estilista e antes de ela aceitar Jesus, ela trabalhou, ela é da Bahia, ela trabalhou naqueles blocos de carnavais, aquelas coisas todas, ela fazia aquelas roupas todas, e ela aceitou Jesus, foi resgatada, e o Senhor a levou para um dos países da África. Eu não me recordo qual é o país, até a cabeça está falhando um pouco, né? A idade vai chegando, a gente... No Quênia. Não, no Quênia foi quando ela ficou com o pastor Francisco e a esposa. E eu sei que essa missionária, ela ficou por 2 anos nesse país, onde ela montou um projeto de corte e costura para ajudar as mulheres, mas ela estava sozinha. Ela estava só. E a palavra diz que Jesus mandou de 2 em 2. Ela não poderia nunca ir e ficar sozinha naquele lugar. Um país distante, no continente africano também. E ela decidiu voltar para o Brasil porque ela não conseguiu montar uma equipe. A Cairós também não conseguiu montar uma equipe que ajudasse a Nancy lá nesse país que ela estava. E ela veio para o Quênia, e no Quênia o pastor Francisco ajudou muito essa moça, porque quando ela comprou a passagem, conseguiu comprar a passagem para voltar ao Brasil, ela sofreu um embargo na imigração, porque diziam que ela era uma africana com documento brasileiro e não podia. E aí houve muitos questionamentos, ela ficou presa no aeroporto, e nós nos colocamos em oração. Nós estávamos chegando de uma caminhada, e aonde nós recebemos a notícia, nós ajoelhamos, clamamos ao Senhor. Em menos de meia hora, nós recebemos a notícia de que os documentos dela haviam sido liberados, porque houve a intervenção do Senhor, e é assim que o Senhor faz. E ela veio para o Brasil, ela hoje está na Bahia, e o ano que vem ela vai voltar.
ela vai voltar não, ela vai para o México. E com isso, irmãos, a família do pastor Francisco, e o pastor Francisco, que ajudou a Nancy, ele sofreu um assalto. E nesse assalto, ele perdeu a vida, né? Os assaltantes queimaram o carro dele, queimaram o corpo dele e tal. E ele deixou uma filhinha de 15 anos e a esposa, todos brasileiros, lá no Quênia. Eles vieram para o Brasil. E a notícia que a gente tem é que a esposa dele ia voltar para missões, ia voltar para o Quênia. E nós sabemos que o céu ganhou. O inferno não perdeu por o pastor Francisco ter perdido a sua vida ali. Mas o que eu quero falar com tudo isso é que esses missionários, todos os missionários que estão em campo, eles precisam das nossas orações, das nossas intercessões. Eles precisam, porque é um momento de muita solidão, um momento muito difícil. Países que entram em guerra civil, assim, do nada, de repente estoura uma guerra civil e eles têm que estar sempre em alerta, sempre atento para não sofrer os danos, né, daquelas situações que geralmente acontecem. Mas nós temos um Deus que, mesmo sabendo que não tinha 10 em Sodoma, foi lá e arrancou Ló de lá, daquele lugar, ele e a sua família, mas o Senhor arrancou. Não deixou que perecesse juntamente com Sodoma. E é nesse Deus que nós cremos, no Deus que move, o coração do Senhor move quando nós estamos com esse compromisso, até pela vida de outra pessoa, porque nós esquecemos de nós mesmos e nos colocamos no lugar dessas pessoas que precisam. Bom, essa é a minha palavra do momento missionário. E agora nós vamos compartilhar uma palavra. Olha, irmão, foi difícil. Eu falei, Senhor, o que eu vou falar? E já tem mais de um mês. Eu disse, Senhor, o que eu vou falar? E aí você pensa em várias coisas, você tem vários assuntos, você tem várias palavras que você acha que é aquilo que você pensou, aquilo que você quis, mas não é. E eu falei, Espírito Santo, olha, está complicado, está difícil, mas aí o Espírito Santo começou a trazer à memória algumas coisas. E eu gosto muito dessa passagem. Essa passagem, ela reflete um pouco a minha vida. E eu disse, nunca mais eu vou ser encurvada. É a cura da mulher encurvada. Lucas 13, capítulo 13, versículo 10 ao 17, que nos diz assim: Aconteceu em certo sábado, quando Jesus estava ensinando em uma das sinagogas, que se aproximou uma mulher possuída há 18 anos por um espírito de enfermidade que a mantinha doente. Ela caminhava encurvada, sem condições de se endireitar. Ao observá-la, Jesus pediu que viesse à frente e lhe afirmou: Mulher, estás livre da tua enfermidade. Em seguida lhe impôs as mãos e naquele mesmo instante ela se endireitou e passou a glorificar a Deus. Entretanto, o dirigente da sinagoga indagou ao ver Jesus curando no sábado. Admoestou a multidão: Há 6 dias em que se deve trabalhar. Vinde, portanto, nesse dia para serdes curados no sábado. Então o Senhor exclamou: Hipócritas, porventura, cada um de vós não desamarra no sábado o seu boi ou o seu jumento do estábulo e o leva dali para servir-lhe água? Sendo assim, por qual motivo não se deveria libertar em um dia de sábado esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás escravizava por 18 anos?
Havendo Jesus pronunciado essas palavras, todos os seus opositores se envergonharam. Do outro lado, o povo muito se alegrava diante de todos os sinais miraculosos que estavam sendo realizados por Jesus. Eu vou fazer uma pergunta. Quantos anos aquela mulher estava escravizada ali, acorrentada, com aquela enfermidade, aquele espírito? Quantos anos, gente? 18 anos. Então, isso me leva a entender que ela não nasceu assim. Ela não nasceu encurvada. Ela não nasceu com essa, digamos, essa deformidade. Houve alguma coisa, né, na vida dessa mulher, que nós vamos ver mais à frente. Mas uma coisa que nos chamou a atenção é que Jesus, ele estava na sinagoga ensinando. E por mais que os líderes religiosos, né, não gostassem, mas eles gostavam de ouvir Jesus. Porque quando Maria foi à festa em Jerusalém e ela perdeu, né, Jesus se perdeu dela, eles encontraram Jesus lá no templo, no meio dos doutores. E os doutores estavam maravilhados, como uma criança. Estava lá de 12 anos, né? Estava lá ensinando, falando sobre coisas que, humanamente, eu acredito que humanamente, até para que eles estivessem tão maravilhados, seria incapaz daquela criança saber tanto. E eu acredito, sabe, que eles, por mais que a hipocrisia faz muita coisa, né? Faz você dizer que não gostou, mas você gostando. E eu acredito que eles gostavam de ouvir Jesus falar. Senão eles nem permitiriam que Jesus entrasse na sinagoga, eu acredito. Mas Jesus era judeu e ele era mestre. Ele é mestre. E ele estava ali ensinando a Torá, ensinando os 10 mandamentos. Está na Torá, né? E diz os 10 mandamentos que nós temos que amar o próximo, não é mesmo? E eles receberam esse ensinamento. Você tem que amar o próximo. Você não pode desprezar o próximo. E Jesus estava ali ensinando. E eles estavam lá ouvindo. E o que me chamou também a atenção é que a mulher, ela se aproximou. Mas nós sabemos que as mulheres, nesse tempo aqui, antigamente, né, muito antigamente, elas não tinham muitos direitos, né? Elas não podia muita coisa. Existia coisas que eram proibidas, né? Numa das nossas idas a algum lugar lá no CTK, nós fomos à mesquita, uma mesquita muçulmana. E assim, na mesquita, os homens sempre na frente, vão na frente, as mulheres atrás. Os homens sentam na frente e as mulheres sempre atrás. E se a gente vê algumas passagens, nós vemos que as mulheres, elas não era reconhecida no seu valor. Quem nos valorizou, quem nos trouxe isso, foi o nosso Mestre Jesus, que nos amou muito, que nos, sabe, o ministério de Jesus tinha mulheres, e muitas mulheres, né? Mulheres que foram libertas, mulheres que ricas, mulheres que ajudavam na obra, mulheres do qual o Senhor se tornou amigo da casa. Maria e Marta, Maria Madalena, de quem foi o Senhor, repreendeu, tirou os demônios. Todas essas mulheres seguiam Jesus, e Jesus amava as mulheres, e ama cada uma de nós. E aquela mulher, ela entrou na sinagoga,
eu fico imaginando como seria uma pessoa curva, uma pessoa curvada, né? Uma pessoa que só fica olhando para o chão, porque ela tinha uma postura do qual a coluna dela já não se endireitava mais, ela estava sempre encurvada, sempre olhando para baixo ou para trás, porque ela não tinha como olhar para outro lugar. Então ela conhecia os seus vizinhos pelos pés, ela conhecia as pessoas pelo seu modo de andar ou pela sua voz. Mas aquela mulher, ela não conseguia ver uma noite linda, maravilhosa que nós conseguimos ver. Um sol bonito, um dia maravilhoso. Ela não conseguia, ela não tinha... Eu posso até dizer que ela não tinha alegria, porque ela só andava olhando para o chão. Ela sabia quem tinha os pés cascudos, quem não tinha feito a unha. Ela sabia muita coisa a respeito de algumas pessoas pelos pés. E aquela mulher, ela não recebia um abraço de ninguém. E ela entrou na sinagoga. E eu fico imaginando que, assim, quando a gente fica muito enfermo, e você já vai passando o tempo, e você está enfermo e vai passando, já havia 18 anos, e as pessoas já chegam perto de você, oi, está tudo bem? Já não gasta tempo te ouvindo, já as pessoas se cansam, as pessoas não demonstram amor, as pessoas não demonstram carinho. No começo da enfermidade, pode até ser que alguém demonstre carinho, demonstre amor, seja solícito, mas com o passar do tempo, aquilo vai trazendo um enfado, um cansaço nas pessoas. E aquela mulher, eu a vi e a vejo assim, meio que solitária dentro da sua caminhada. Mas ela, deixa eu te falar, ela era crente, ela ia à sinagoga. Ela ia, sentava lá no cantinho. Nesse dia ela entrou, Jesus estava no centro, porque Jesus é o centro. Jesus não é de ficar no cantinho. Jesus não fica, muito pelo contrário. Ele fica o mestre fica no centro para ensinar. E os fariseus, os doutores, seja lá quem for que estivesse ali, estava fora do centro. E no centro que Jesus estava, ele conseguia ver tudo que estava à sua volta. E ele prestou atenção naquela mulher que chegou encurvada e foi lá e sentou lá no cantinho. Eu quero dizer para você que, se você está passando por uma situação e você chega e fica sentado no cantinho, não quero importunar ninguém, não quero ser importunada por ninguém, mas lá naquele cantinho o Senhor está te observando. A bem da verdade, quando você colocou os pés aqui, o Senhor já estava te observando. E a observação do Senhor, Ele, na sua observação, Ele conhece a sua história, Ele sabe o porquê que você está assim, Ele sabe o que te levou a estar daquele jeito. E Jesus parou o ensinamento e olhou para ela, conforme diz aqui o 12, ao observá-la, Jesus parou e ficou observando. Jesus observou aquela mulher. Ela não chamou a atenção de ninguém, porque de repente, aquela comunidade em que ela foi naquele dia na sinagoga, as pessoas já estavam tão acostumadas dela ir sentar naquele mesmo lugar, que ninguém se moveu para nada. Ninguém cumprimentou, ninguém olhou para ela, ninguém. E assim, por que eu estou falando isso? Porque, irmãos, quando chega alguém fora do nosso contexto, seja ela bem arrumada ou não, a tendência nossa é sempre olhar para quem está chegando. Olhar para quem está chegando. Mas aquela mulher entrou, sentou, ninguém incomodou, ninguém olhou para ela, ninguém fez nada. Mas o Senhor Jesus, que estava ministrando a palavra para aqueles doutores, para aquelas pessoas,
Ele observou. E eu quero dizer para você nesta noite que você está sobre os olhos observadores do Senhor. Ele está te observando. Por quê? Porque Ele conhece a sua história, Ele sabe quem você é, Ele sabe o porquê que você veio aqui essa noite, no que você espera, e Ele está aqui. Ele está aqui. Ao observá-la, Jesus pediu que viesse à frente. Muitas das vezes o pastor nos convida para vir aqui à frente, a gente fica tão retraído, né? A gente fica, meu Deus, lá vai eu de novo lá na frente, lá vai eu de novo lá na frente, falta de posicionamento. Mas o Senhor chamou aquela mulher lá na frente. Eu entendi duas coisas aqui. Como ela passou desapercebida, como ninguém mais olhava para ela, e a situação dela era uma situação humilhante, de muita humilhação, porque ela era uma mulher encurvada, ela não podia cuidar das suas coisas, ela não podia abraçar um filho, ela não podia, se ela era casada, ela não podia conversar de repente com o esposo, porque, conforme eu falei, com o passar do tempo, as pessoas vão se cansando. E Jesus chamou aquela mulher lá na frente. Eu acho, sabe, que se fosse comigo, eu ia ficar muito envergonhada. Mas eu iria. Mas eu ia ficar com vergonha. Meu Deus, o mestre está me chamando, uma alegria saber que o mestre está te chamando. Mas o Senhor a chamou na frente, não foi para expor a situação dela. Não foi só para mostrar que ele podia, o Senhor podia liberar a palavra de cura de onde ele estava para ela lá. Mulher, endireita você vai, tua fé te salvou, conforme Jesus. O centurião falou assim: mestre, olha, eu não sou digno que tu entre na minha casa, mas se tu liberar uma palavra, meu servo vai ser curado. E o Senhor liberou a palavra. E o servo do centurião ficou curado. Mas o Senhor queria honrar aquela mulher. Queria honrar pelas humilhações, por tudo que ela vinha passando em todo o período de sua história, há 18 anos, prisioneira. E chamou-lhe à frente e afirmou: mulher, estás livre da tua enfermidade. Queridos, a enfermidade, ela não era só uma enfermidade física. Não era só algo que a deixava encurvada. Poderia ser um problema na coluna, alguma coisa assim. Mas ela estava aprisionada. Satanás havia aprisionado essa mulher por 18 anos. Espírito de enfermidade. Hoje, quarta-feira, é o dia que nós oramos para a libertação, para que o Senhor cure. Quarta, domingo, seja, né? Mas a quarta-feira é como se fosse um culto de libertação. E o Senhor hoje te trouxe aqui. É um culto de libertação. O pastor falou. E hoje o Senhor te trouxe aqui, porque o Senhor quer quebrar, quer tirar, quer te arrancar dessa opressão, desse espírito que vive te aprisionando, que não te deixa caminhar, que não te deixa ter saúde. E em seguida lhe impôs a mão. O Senhor Jesus, ela estava lá na frente, o Senhor impôs a mão sobre ela e ela se endireitou. Ela não precisou nem fazer fisioterapia, né? Precisou de nada, que bênção, né? O Senhor impôs a mão sobre ela. O Senhor já havia liberado a libertação dela. O Senhor já havia liberado a cura sobre a vida dela. O Senhor só impôs a mão sobre ela para que ela se endireitasse. E esse endireitar diz muita coisa, porque era o começo de um processo. É o começo de um processo. E dentro desse começo de processo, eu quero falar uma coisa muito séria com vocês. E ali, né,
os fariseus lá, o povo começou a murmurar por que Jesus estava curando aquela mulher no sábado, e por quê. E Jesus chamou eles de hipócrita, porque eles não tinham, eles amavam muito mais os seus bens materiais, o seu animal, o seu boi, que não ficaria sem se alimentar, mas eles não amavam o próximo, e eles eram observantes da lei. Eles observavam a lei. Eles sabiam que isso tinha lá na lei. Moisés havia escrito isso. Amar o próximo. E Jesus contestou eles. Enquanto eles estavam lá, e Jesus fez eles passarem vergonha, para resumir. E o povo se maravilhou, porque aquela mulher saiu da sinagoga uma nova pessoa. O que eu quero dizer com isso? Deixa eu agora... Eu vou contar um pequeno testemunho. No início do ano 2003, eu e a minha família, nós passamos por um processo muito difícil. Muito difícil, muito difícil. Que nós perdemos a casa em que morávamos. E dentro desse processo, nós tivemos um mês para sair da casa. E assim, eu amava aquela casa. Meus filhos gostavam daquela casa. Era uma casa boa, uma casa gostosa. E eu tinha as minhas coisas, né? E um mês para sair daquela casa. E eu dizia assim, Deus, o que eu vou fazer? E meu filho disse assim um dia para mim, mãe, e agora, o que vai ser de nós? E meu marido chorava de um lado, os filhos chorando do outro. E eu fui para a palavra e o Senhor falou comigo lá em Abacuque. Ainda que a figueira não produza, ainda que não haja gado no pasto ainda. Mas eu tomei posse daquela palavra, mas dentro do desespero que a gente fica, a gente entra no desespero. Por quê? Porque o nosso teto nós tínhamos perdido. Para onde eu vou? Olha, a gente fica tão desnorteado com as situações, com as adversidades, que eu não lembrava nem que eu tinha, que eu poderia pagar um aluguel. Eu poderia, trabalhávamos. Nós temos um pet shop há mais de 20 anos, mais de 25 anos. Nós tínhamos uma loja aberta. E eu sei que fiquei tão desorientada, todo mundo tão desorientado, que aí eu fui sair de uma casa enorme, grande, 2 salas, 3 quartos, cozinha, tudo, para um kitnet, onde eu não podia nem ter filha só para almoçar ou jantar, né? Mas ela ficou na casa de uma outra pessoa. E aí começou o processo. O Senhor tinha falado comigo que, ainda que a figueira, né? Abacuque 3. Ainda que a figueira não produza, ainda que você não veja nada, ainda que você veja tudo errado, tudo, sabe, tudo dando errado. Eu dizia, meu Deus, quem me tirou o meu teto me machucou muito, e foi uma dor do qual Satanás se sentiu no direito de me escravizar. É por isso que eu gosto muito dessa passagem. Ele me escravizou. Mas você não era crente? Sim. Na época eu acho que eu era diaconisa. E eu fiquei 45 dias com uma hemorragia que eu não tinha como me mexer na cama. Eu não podia falar, eu não podia levantar para pegar um copo d'água, eu não podia nada. E assim, eu sou um pouco teimosa. Pouco não, muito teimosa. E aí eu ia trabalhar e a minha filha, a minha cunhada me colocava para casa, vai para casa. E eu fui a um médico. E assim, como que Satanás te aprisionou? Você sabe o que é carregar defunto nas costas?
O defunto já está podre, ele está cheio de bicho, e você está carregando, porque você come, você dorme, você toma banho, você perde a alegria. Você perde a alegria. Você não consegue ser uma pessoa alegre. Mas em todo o tempo, aquelas pessoas estão na sua cabeça, elas não te largam, você não consegue dormir, você não consegue se alimentar. E era isso que acontecia comigo. E aí eu fui ao médico, e o médico é amigo nosso, pastor Moisés, e ele disse assim: olha, você vai tomar esse remédio e você vai no hospital lá do Arraial, que eu vou combinar com o médico, o ginecologista, e nós vamos te operar porque você tem um mioma. Eu disse: tá bom. Como eu estava mais sendo mandada do que mandando, e aí eu fui, e o médico disse assim: olha, a sua cirurgia fica em R$2.000, e nós vamos te operar, eu acho que era até na semana seguinte, mas sem fazer um exame, sem fazer uma ultrassonografia, sem fazer nada, só pelos sintomas, né? E eu voltei para casa, fui para casa e fiquei lá no repouso e tal. E um dia, dentro desses 45 dias, eu estava deitada na minha cama, e aí o nosso pastor chegou lá. E era um kitnet, mas mesmo assim estava tudo desarmado, porque eu não podia fazer nada. Quem podia fazer estava trabalhando, e trabalhando por mim, por ela, né? E meu marido também trabalhando na época. E o pastor Paulo disse assim: Janete, o Senhor mandou que eu viesse aqui orar por você. Eu disse assim: hoje não, pastor, só o senhor não reparar a bagunça, e pode orar. E ele chegou lá assim, orou. Eu nem lembro se o senhor impôs a mão sobre mim, mas eu sei que o senhor orou. O senhor orou e foi embora. Do mesmo jeito que entrou, saiu, foi embora. Queridos, 2 dias depois, para quem não conseguia levantar da cama sem ajuda, para quem não conseguia nem falar direito, o esforço que eu fazia para falar, não conseguia ficar em pé, para tomar banho precisava de ajuda, para comer precisava de que alguém colocasse no prato, trouxesse o prato. 2 dias depois eu já estava levantando para fazer minha comida. E aí na semana seguinte, eu já falei que eu sou teimosa, né? Então eu andei de uma rua a outra rua para chegar até a loja que nós tínhamos aqui em São Cristóvão. E aí me botaram para casa de volta. Vai, volta para casa que você não tem que ficar andando. E na semana seguinte eu já não tinha mais hemorragia. Aí eu voltei ao médico e ele me passou um exame. E eu fui na doutora para fazer o exame. E ela disse assim para mim: a senhora está fazendo esse exame por quê? Eu disse assim: olha, doutora, isso, no caso, até eu fazer o exame, já havia passado 60 dias, né? Eu estou fazendo esse exame porque eu tive 45 dias de hemorragia. E o médico disse que eu tenho mioma. Ela disse: a senhora nunca teve hemorragia. A senhora não tem resquício nenhuma de hemorragia. A senhora não tem o porquê. O seu útero está perfeito, está bem, está rosado, está assim, assado. A senhora não tem mioma, a senhora não tem nada. A senhora não tem nada. E eu saí daquele consultório glorificando ao Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor, naquele dia que o pastor foi lá, naquele kitnet, e eu realmente estava assim, como uma moribunda, deitada, sem vontade de nada, tudo desarrumado, eu desarrumada, esperando não sei o quê. Mas o Senhor, Ele conhece a minha história.
E é um versículo muito, muito especial na minha vida, que o Senhor diz assim, ó, eu sei que pensamento eu tenho de vós. E é muito bom quando nós sabemos que o Senhor tem um pensamento a nosso respeito. Porque quando Ele nos corrige e você sente que Ele está te corrigindo pelo amor que Ele tem a você. Mas esse foi só o começo do processo. E aí eu vim, glorifiquei o Senhor, nunca mais voltei no médico, nunca mais fui no arraial para ver nada. Voltei à minha vida normal. E aí o Espírito Santo de Deus começou a me incomodar. Você tem que liberar perdão. Você tem que liberar perdão. Mas Deus, eu fui a ofendida. Eu estou sofrendo o dano. Quem está com a conta sou eu. E, irmãos, até pouco tempo, esse ano, eu fico dizendo assim, Deus, eu não entendo por que eu fui parar naquele kitnet. Eu não entendo. Eu podia ter alugado uma casa. Eu podia ter pago o aluguel. Eu tinha condições para isso. Nós tínhamos, a minha família tinha condições para aquilo. Mas Deus me permitiu ir lá. Ficar lá naquele kitnet. E eu vim entender isso agora, recentemente. E aí eu falei assim, não vou não. Como? Fiquei sem meu teto, eu fiquei doente. E outra coisa, tem visita não, irmão. Não tem ninguém para ir lá e, sabe, e te dar um apoio, te falar alguma coisa. Não tive. E aí eu falei assim, Deus, tá certo. Tá certo, eu sou obediente. E nesse processo, irmãos, eu aprendi que é melhor obedecer do que sacrificar. Eu não queria voltar. Eu não queria voltar a ser prisioneira de enfermidade maligna. Eu não ia permitir, Deus não queria que eu fosse de novo escravizada por Satanás. E aí eu falei assim, tá bom, Deus, eu vou. Mas para mim ir, eu tenho que ter uma carona, porque era longe do lugar, a casa em que eu teria que ir para me consertar. Eu me consertar com quem me feriu. Parece uma ironia, né? É uma coisa irônica. Mas nessa coisa que a gente acha que é irônica, é que está o segredo da nossa vitória. E eu fui não. A senhora, eu vou. E quando chegou próximo de eu ir, no coração eu dizia assim, eu não quero ir não, não vou não, vou ser machucada de novo, vou ser ferida de novo, não quero, não vou. E a minha irmã disse assim, Janete, eu vou a Niterói 10 horas. E nesse dia, o meu filho não pôde trabalhar. Nós tínhamos 2 lojas, uma em São Cristóvão, outra no Jardim. E ele falou assim, mãe, dá para você vir ficar aqui na loja, trabalhar aqui na loja hoje? Opa, agora eu vou. Vou sem problema nenhum. Estou indo. E fui. Mas só que mais tarde, um pouquinho, a minha irmã liga e diz assim, olha, nós íamos às 10 horas, mas nós vamos depois do almoço. Aí eu disse, ai, depois do almoço. Tá bom, se eu chegar a tempo eu vou. Vou pegar carona com você e vou. E mais tarde, ela pegou e ligou, olha, só vou conseguir sair daqui depois das 5 horas da tarde. E eu falei assim, tá bom. Aí eu contando que até 5 horas eu não teria terminado o serviço. Só que eram 4 horas da tarde, todos os cachorrinhos já tinham sido entregues, eu não tinha um motivo para ter a loja aberta. E aí eu fechei a loja e vim. Aí ela disse assim, nós vamos sair daqui
por volta de 6, 6h30, que é o horário que meu marido vai chegar, né? Minha irmã falando comigo. E ficou minha filha, meu marido, não, vai. E aí eu fiquei, né? Sem ter outra opção. Tenho que ir. E eu fui. No sábado, eu fui. E na hora, se eu não me engano, no domingo, na hora de vir embora, aí eu não falei nada com ninguém. Não pedi perdão a ninguém, não me posicionei, agi como se nada tivesse acontecendo, mas a dor, a amargura, a decepção, a angústia, aquilo estava dentro de mim me corroendo. O defunto continuava nas minhas costas. Eu não consegui me livrar dele. E na hora que eu saí, na hora que fomos orar para ir embora, um tio meu, o Senhor tomou ele em profecia e começou a falar que ele queria um conserto. E aí o defunto saiu das costas. Aí eu fui me consertar com quem deveria me consertar, pedir perdão, mesmo dentro de uma situação do qual eu achava que eu era vítima. Eu era vítima. E vim embora. E daí para frente, irmãos, o Senhor começou a abrir portas. Nós compramos um terreno, construímos uma casa. A minha casa hoje é maior do que a outra que eu tive. É nossa, é da família, tem meus filhos, tem o teto. E tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Não há nada que nós passemos nessa vida, na nossa história, sem que os olhos do Senhor não estejam nos observando. O diabo, ele tenta. Ele nunca parou de tentar me escravizar de novo. Mas aí eu descobri o segredo. O Espírito Santo, ele me, sabe? Ele disse assim, ó, esse é o segredo. Senhor, digo, mas o Senhor me faz conseguir. O Senhor me ergue, o Senhor me levanta, o Senhor me coloca de pé, o Senhor endireita. O Senhor endireita. E a Bíblia diz que para desfazer as obras do diabo foi que Jesus que o Senhor se manifestou. Para desfazer as obras dele. E não pense você, mas eu sou crente, eu falo em língua estranha, eu sou batizado com o Espírito Santo. Eu também era, irmão. Eu também era. Eu nunca dei esse testemunho aqui na igreja. Isso tem 20 anos. Nunca mais eu tive problemas de hemorragia. Nunca mais eu tive problema. A bem da verdade, eu não tenho problema de saúde. Porque o Senhor cuida de mim. O Senhor, Ele cuida daqueles que lhe são caros. Você é uma preciosidade. O Senhor cuida de você. Por mais que você não esteja vendo as coisas acontecerem, mas creia que o Senhor não é Deus que minta, nem filho do homem para mentir, para enganar. Ele não faz isso. Ele te dá o escape. Ele te faz você se levantar, se erguer. Ele te endireita. E outra coisa, o Senhor não começa a endireitar de fora para dentro. O Senhor começa a nos endireitar de dentro para fora. Mas existem os processos que temos que passar por eles, sim, sabendo que Ele está ali para te ajudar. Se você cair, Ele te levanta. A palavra não temas são muitas vezes mencionadas na Bíblia. Não temas, não temas, não temas, não temas. E nós não temos que temer, porque o Senhor é aquele que faz coisas grandes e maravilhosas, realiza. Olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa. Eu sempre falo, eu fui fazer o treinamento do CTK, mas eu era a improvável.
a improvável. Eu não via qualidades em mim, eu não via nada. Só o desejo de servir ao Senhor. Só o desejo de servir ao Senhor. E o que o Senhor me proporcionou foi coisas grandes e maravilhosas que eu nunca vou esquecer. Então, se você acha que você é improvável, que você é como aquela mulher que está lá no cantinho, que ninguém está te vendo, o Senhor, Ele está te observando. Ele conhece a sua história, Ele sabe quem você é. Então, entra pelo processo, entra pelo caminho da cura, porque o Senhor me curou, eu não tenho que perdoar. Tem que perdoar sim. O Senhor me curou, mas eu não tenho que falar, eu não tenho que isso. Tem sim. Isso faz parte do processo. E quando for feita a oração, que o pastor chamar, vem à frente, crendo. O pastor falou que é pela fé. É pela fé mesmo. Sem fé é impossível agradar o Senhor. É pela fé que você vai alcançar a sua vitória. De repente aquela mulher, ela tivesse uma família desestruturada. De repente aquela mulher, ela já tinha passado por tantas vergonhas, por tantos constrangimentos, por tantas coisas que foram magoando, ferindo a sua alma, o seu coração. E olha, e a pior coisa que tem, são as doenças emocionais. Pelas doenças emocionais, nós temos visto muita gente perdendo a vida, destruindo a sua família, não só nas drogas, mas, sabe, não dando atenção, não fazendo o que se tem que ser feito. Porque se estamos emocionalmente ruins, você não pode estar espiritualmente bem. Com certeza que não. Porque não é a aparência, queridos. É de dentro para fora. É de dentro para fora que o Senhor começa a boa obra. E essa noite, se você está se sentindo assim, se o testemunho, a palavra veio de encontro ao seu coração, dê o seu passo. Venha à frente. Coloque na direção do Senhor, que o mais Ele fará. Agradeço a oportunidade.